Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Mais uma vez vamos falar de eleições do Vasco, é o assunto que está no momento e a gente precisa falar de algumas coisas. Então, primeiro eu vou falar sobre o lance de um possível boicote do Campelo. Como assim? Por que boicote do Campelo? Existem muitos poréns em relação ao Vasco, em relação ao que o Campelo quer e os acordos com empresários, que eu falei na última live, muita gente não entendeu sobre isso, falou que não tem, que não dá, que não vai acontecer nada, e eu vou explicar para vocês. Tem sim. Bem, primeiro, em relação aos jogadores, muitos dos jogadores do Vasco são agenciados pelo Carlos Leite. E na época do Júlio Brandt, quando tinha a possibilidade do Júlio Brandt vir para o Vasco, o Carlos Leite já começou a meio que bambear em relação aos jogadores dele que estão no Vasco. Inclusive, houve lá uma situação do Matheus Vital que até hoje não foi explicada, que parece, isso não foi provado, mas o que parece é que o Matheus Vital teria sido vendido para pagar o Carlos Leite logo uma dívida para que, caso o Júlio Brandt assumisse, ele pudesse sair do Vasco com dinheiro no bolso. Porém, como eu disse, isso não foi provado. Isso aí é uma tese, uma teoria em cima dessa venda do Matheus Vital. Bem, também isso em relação à situação do Carlos Leite, também tem o Campelo. Ele já deu a entender que a situação do empréstimo de 38 milhões talvez não vá para frente. Ele não sabe se isso aí, se isso vai para frente. Ele não deixou claro se a prerrogativa disso não ir para frente é porque o banco no qual vai emprestar não sabe qual vai ser a situação do Vasco, ou se ele não vai colocar isso para frente por causa da eleição. Não ficou exatamente claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque o Campelo, isso pode boicotar a situação de jogadores do Vasco. Ele não recebe o empréstimo. Logo não recebendo o empréstimo, ele não paga os jogadores. Ele não pagando os jogadores poderão entrar na justiça contra o Vasco para pedir desligamento. Porque, se eu não me engano, o Vasco ele já estaria com tempo de atraso em relação a alguns vencimentos. Na época que o Wagner saiu, o Wagner justamente falou de alguns vencimentos do Vasco que já ultrapassavam os 3 meses. Então podemos considerar que talvez esteja nesse aporte de 2, 3 meses. Os jogadores poderiam entrar na justiça contra o Vasco, aliciados ou pelo Campelo ou pelo Carlos Leite, justamente para boicotar o clube, para que o clube caísse para a segunda divisão. Aí, quem entrasse para pegar o Vasco, no caso, digamos que o Júlio Brandt assumisse, iria assumir o Vasco já na segunda divisão. Entendeu? Então, existe sim um pensamento crítico da torcida, um receio da torcida enquanto a isso, do Campelo resolver boicotar o clube como retaliação pelo fato da eleição ter sido aprovada. E cara, eu vou falar para vocês, eu tô nessa parcela da torcida que tá com medo disso, cara. Tô nessa parcela que tá com medo disso. Eu não acho essas teses impossíveis, eu não acho impossível o Campelo boicotar o clube, eu não acho impossível ele boicotar a situação do empréstimo para que os jogadores saiam do Vasco, eu não acho impossível o Carlos Leite dar um jeito de tirar os jogadores do Vasco nessa reta final do campeonato. Você tira aí que o Vasco está brigando fortemente contra o rebaixamento, acabou de dar um saltozinho na tabela, saiu da zona de rebaixamento, tem um jogo contra o Paraná, pode melhorar a sua questão. E dependendo da situação do Vasco, é possível que alguns jogadores se vejam em possibilidade de arrumar um outro lugar para ir. Houve aí a situação do Luiz Gustavo, que tem proposta, parece que do Japão, foi olhado pelo Japão. O Thiago Galhardo, ele parece que não está satisfeito com o banco. O Pikachu parece que teve também proposta. Então tem vários jogadores ali com uma situação meio que extra, que você vai ver, será que os jogadores ficam, será que não ficam, como é que vai ficar a situação com a nova diretoria, se houver uma nova diretoria, entendeu? Então, sim, é preocupante esse ponto que estão levantando e eu também estou assim, muito preocupado. Mas vamos ver, né? Vamos ver as próximas ações do Campelo, se de fato ele vai manter o clube funcionando normalmente ou se haverá sim um boicote em relação às contas do Vasco e à gestão do Vasco, ok? Basicamente é isso. Me diz você o que você acha. Você acha que o Campelo pode boicotar o Vasco? Você acha que isso é meio que fantasia, que ele não vai boicotar?
Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.